Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação da semana do dia 19 a 25 de maio, uma semana bem atípica, com pouquíssimos eventos acontecendo no céu, né, em termos de aspectos lunares, e alguns astros também. O Júpiter, por exemplo, fica uma boa parte da semana sem novos aspectos, mas durante essa semana nós temos o Sol e o Mercúrio chegando ao signo de Gêmeos. Vamos ver então como funciona aqui no dia a dia, ok? Nós temos aqui, hoje domingo, 19 de maio, a Lua chegando a Sagitário, mas ela não formará nenhum aspecto. Na verdade, assim, ela entrou em Sagitário na virada do sábado para o domingo. Às 6 da manhã a gente tem a Lua aqui já em 4 de Sagitário. Mas durante o dia inteirinho ela não formará novos aspectos. Isso significa que ela está numa condição instável, né? Mesmo estando em um signo de fogo, mas o Sagitário é um signo mutável, e a própria influência da Lua já representa as mudanças, as instabilidades, o que configura um quadro oscilante em termos do humor aqui para o domingo, tá? Então a gente pode esperar algumas surpresas, o ideal é não iniciar nada de importante durante este momento, as opiniões mudam com uma certa frequência, a gente vai se moldando muito as características, né? Então parece que uma hora a gente se interessa por um determinado assunto ou opinião, mas de repente tudo muda. Então esse quadro de imprevisibilidade, ele flui durante todo o domingo. E também nenhum outro astro formará um aspecto novo, né? Então nós temos um quadro assim no ar, né? Fica um domingo no ar, com aquele clima meio de expectativa, mas sem nenhuma grande direção em termos do humor, né? Ele vai se moldando muito ao longo das horas, tá? Mas no dia 20 de maio, com a Lua em Sagitário, né? Às 6 da manhã ela está em 17 graus de Sagitário, ela ao longo do dia vai subindo um pouquinho aqui no caminho natural dela e chega aqui no mesmo grau que Júpiter que está no movimento retrógrado. Então é um dos momentos em que o Júpiter é ativado por um outro planeta, né? E a configuração de conjunção entre Lua e Júpiter, ela amplia o otimismo, a expectativa, as esperanças, o que pode ser importante em nível cotidiano próximo, né, no nível dos afazeres próximos, mas em um nível global, mundano também, no que diz respeito às notícias macro, né, que dizem respeito ao país, também pode ser aí uma referência de esperança sobre alguns dos temas mais importantes. Mas no nível mundano, o Júpiter tem bastante relação com os assuntos que envolvem a justiça, que envolvem as viagens e outros países, e essa aproximação da Lua também corre sobre esses temas. Então, dentro dos temas que estão se desenrolando sobre tensão, a gente tem uma espécie de alívio, mas ele é momentâneo, né? Porque a Lua se movimenta muito rápido, então ela não vai ficar muito tempo no mesmo grau que o Júpiter. Para as atividades, para o humor, é bacana, porque o Sagitário é um signo de elemento fogo, tem calor, tem movimento, então a gente ganha um pouco mais de ritmo, de expansão, de movimento e há um dinamismo. E o que acontece também na segunda-feira é que o Mercúrio chega a uma conjunção exata com o Sol às 22 horas, né? Ele chega no mesmo grau que o Sol. E ele está aqui às 6 da manhã em 27 e o Sol em 29, no último grau de Touro. Mas como o Mercúrio se movimenta um pouco mais rápido que o Sol, ele vai chegar ao mesmo grau que o Sol ali na virada do dia praticamente, né? Essa influência é elevada ainda ao longo da terça-feira. E uma influência que mexe com o teor da comunicação e que a gente vai perceber é que na terça-feira a influência sobre a comunicação já é um pouco mais agitada, né? Trazendo essa característica do Mercúrio em conjunção com o Sol. Por quê? Durante a madrugada, logo que o Mercúrio chega ali no mesmo grau que o Sol, eles vão caminhando juntos aí, né, na madrugada da terça-feira. Então, o Sol ingressa em Gêmeos às 5 da manhã e junto com o Mercúrio. Então, os dois vão chegar a Gêmeos. E Mercúrio é um regente de Gêmeos. E como ele rege os temas relacionados à comunicação, tem como assunto todo o trâmite verbal, escrita, né, a expressão em um nível geral, tende a se agitar, né? Porque o Gêmeos é um signo do elemento ar, é um signo com característica mutável, e a gente tem, além do Mercúrio, o Sol chegando a Gêmeos. O Sol em Gêmeos não tem um poder forte, né? Ele não é um regente natural desses primeiros espaços aqui do signo de Gêmeos.
Nós vamos experimentar uma terça-feira bem agitada nas comunicações. Se vocês estão achando que a semana anterior foi agitada, né, porque a gente está acompanhando os movimentos aí do país e mesmo no nível internacional teve bastante agitação, mas na terça-feira tem um ritmo ainda mais agitado e instável, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas notícias, o tom de comunicação ganha um ritmo acelerado e instável, né? A gente tem o elemento ar com uma característica quente que traz o movimento, mas ao mesmo tempo ele é mutável, os Gêmeos, né? A qualidade mutável, o modo mutável fala das mudanças, oscilações e da instabilidade. Terça-feira, então, é um dia muito marcante nesse teor. Agora, para o nível das atividades cotidianas, nível mais particular, essa influência ela é potente para verbalizar, para escrever, para colocar em andamento situações e interesses que precisam desta comunicação. Então, vocês vão perceber também que no nível de redes sociais, no nível geral, as pessoas querem se expressar melhor, falar o que pensam, né? A gente tem uma verbalização mais acentuada durante a terça-feira. Por isso, é melhor empregá-la de uma maneira consciente, né? Se houver interesses, motivações, projetos, enfim, tudo que vocês precisarem desenrolar em torno da opinião é um pouco mais fácil, né? Nesse momento aqui. Mas às 11 da manhã a Lua chega a uma oposição a Marte, né? Ela está caminhando aqui pelo signo de Sagitário, mas ao longo do dia ela vai chegar em Capricórnio. E como Marte já está em Câncer desde a semana passada, assim que ela entrar em Capricórnio, ela já entra em oposição a Marte. Isso acontece durante a manhã. Então, essa influência que é levada, chega de madrugada às 5 da manhã e é levada para amanhã, vai se juntar a essa outra influência. E a Lua em oposição a Marte, ainda mais envolvendo o Capricórnio, que é o espaço de exílio da Lua, representa uma agressividade, uma certa tensão. Tem uma característica bem defensiva, então não é tanto de partir para agredir o outro, mas é de se defender de uma maneira um pouco nervosa, né? Ela não é irritadiça, mas ela é bruta, então tem uma característica muito bruta. Se então precisar resolver os temas de comunicação, né, como eu disse para vocês, que seja logo no início da manhã, porque ali em torno das 11, depois durante até metade da tarde ainda é muito forte essa influência e leva bastante desafio. Agora, um pouco mais tarde, mais à noite, então a Lua vai chegar num trígono a Vênus, né, recém-chegada aqui também no signo de Touro, ingressou na semana anterior, e é uma característica que melhora em nível de construtividade para lidar com os temas da vida material, para lidar com os temas de compras, temas financeiros, tudo que corre também sobre os temas relacionados à estética, ao mundo feminino, como a gente sempre fala quando envolve a Lua e a Vênus. A Vênus está bem forte no signo de Touro e esse aspecto é harmonioso, então ele é muito favorável para todas essas questões que envolvem o nível material. Para o assunto de desejos e nível de romantismo, ela é mais prática, então não é tão mística, romantizada, mas é uma influência bastante facilitadora de uma expressão prática dos sentimentos, né? Com atitudes diárias, cotidianas, de cuidado, de atenção. O signo de Capricórnio envolve bem a Lua com essa característica de provedor, né? A gente tem exatamente esse trígono entre Lua e Vênus com essa característica altamente elevada aqui, tá? Então, para todos os temas que envolvem construções, finanças, compras, vendas, negócios, o nível do amor no nível prático, né, no assunto mais prático, são mais favorecidos aqui durante este momento, tá? Agora, no dia 22 de maio, a Lua ainda estará em Capricórnio, mas ela vai chegar a um aspecto com Saturno, na verdade uma conjunção com Saturno, só às 20 horas. Então, durante o dia inteirinho, novamente nós não teremos nenhum aspecto sendo formado, exato, né? Esses aspectos que estão aparecendo aqui são aspectos que vão se formar ainda ou que já se formaram exatos, né? Então, ou estão se aproximando ou se afastando. E então a gente tem novamente aqui no dia 22 uma característica suspensa, né, no ar, que não é ideal para desenrolar nada de temas que precisam de uma continuidade, porque a tendência às coisas se dissolverem, ficarem instáveis, é bastante elevada. Mas com a chegada da Lua
ao mesmo grau que Saturno, ali às 20 horas, nós temos bastante solidez. E novamente acentua a facilidade para lidar com os temas mais difíceis, os que precisam de conserto, de reparos, de resolver. É bem interessante. O Capricórnio, ele é um signo de qualidade fria e seca. E quando a Lua chegar ao mesmo grau que Saturno, que também tem uma qualidade fria e seca, nós temos uma característica mais forte de introspecção, mas para lidar com os temas mais relacionados à mente concreta, né? A visão mais racional é muito mais favorecida do que a emocional, mesmo que a Lua seja o astro que tem a relação com o campo das emoções. Mas o que acontece? O território no qual ela está passando não é favorável para a expressão de sentimentos e emoções, ele é bem mais favorável para a racionalidade. E o Saturno também. Então, no momento que ela chegar ao mesmo grau que Saturno, ela vai passar inclusive pelo nódulo lunar sul, acentua essa tendência mais mental, mas num nível bem específico. Aumenta o nível de criticidade, é um tipo de influência que não é tão otimista. É muito melhor para lidar com os temas, como eu falei para vocês, de reparos e de consertos, porque lidar com o problema é uma tendência natural. Pode não ser muito agradável, mas é natural, né? Então, esse momento aqui, ele tem um tom um pouco melhor para resolver do que para ter esperança, para encontrar soluções com outro tipo de percepção mais intuitiva. Isso não vai funcionar muito bem, tá bom? No dia 23 de maio, a Lua já vai estar em Aquário. Ela vai chegar a Aquário no meio da tarde, às 3, né? E durante a noite, ela chega a um aspecto de harmonia com o Sol, às 19. É um aspecto bem interessante, porque aí nós já teremos o Sol em elemento ar, a Lua em elemento ar, favorece uma visão mais mental, uma visão do todo, e a interação de uma certa maneira, né? O elemento ar tem uma qualidade úmida também, que é bem interessante para a questão da interação, da troca, e esse aspecto ele é expansivo, bem expansivo nesse nível da visão maior das coisas, de um quadro gerencial. Por isso ele é melhor aproveitado para esses temas mesmo, né? Para pensar em termos de futuro, para colocar os pés no chão e observar ou planejar questões importantes, para encontrar saída, para leituras, para estudos que tenham uma visão um pouco mais abstrata, né? O elemento ar flui muito bem aqui dentro da abstração, mas não a abstração de sentimentos e de criatividade, é uma abstração mais mental. E então vocês percebem novamente que durante quase o dia inteiro nós não teremos novos aspectos sendo formados no céu, certo? Aqui o Júpiter soltinho, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? Ele não forma nenhum aspecto, não recebe e nem aplica nenhum aspecto. Novamente um dia com um certo grau de instabilidade. No dia 24 de maio, a Lua ainda estará aqui em Aquário, mas ela formará alguns aspectos ao longo do dia. De madrugada chega um trígono legal aqui com o Mercúrio, que continua ainda favorecendo muito a influência do dia anterior, da noite anterior, com o processo da mente, para planos de futuro, para leituras, para um aprendizado que envolva essa questão mais da abstração mental. E depois, às 13 horas, ela chega a um aspecto de tensão com Vênus, né? Elevada durante a tarde. Bom, nesse momento aqui, durante a tarde toda do dia 24 de maio, não é interessante para os temas relacionados às finanças. Compras, vendas, todo mundo material. Também para atender os desejos fica um pouquinho mais difícil, desejos da vida material. Para a questão afetiva também não é interessante, porque expressar o afeto não corre muito bem, a gente tem uma tendência muito mais elevada para o processo da mente do que dos sentimentos, mas também é preciso ficar um pouco atento com a maneira como se expressa no nível dos sentimentos. Nessa quadratura aqui é um aspecto de tensão e fala de dificuldades para se colocar os sentimentos e emoções de uma forma adequada, né? Então, evite esse momento para conversas nesse nível de sentimentos, no nível de relações gerais, tá? Não é só relação de casamento, relação romântica, mas nas relações de mãe e filho, de amigos, de irmãos, de tudo, tá bom? E evita também esse momento para assuntos materiais, finanças e compras, não é muito interessante. A tendência a se perder detalhes, né, das atividades, dos projetos e de tudo que você estiver fazendo em torno desse tema comercial é um pouco mais elevada, então não é muito bom para este tema também.
No dia 25, a Lua ainda estará aqui em Aquário, né? 19 de Aquário. Mas ela chega de manhã num único aspecto do dia, de harmonia com Júpiter, que é legal, né? Porque a gente tem os dois signos envolvidos, né? A Lua está em Aquário, que tem uma qualidade quente, e o Sagitário também tem uma qualidade quente. Então, esse aspecto que é harmonioso favorece a expansão, o ritmo, o ânimo. Então, no dia 25, no sábado, a gente tem um clima animado. Essa influência acontece exata às 9 horas, mas ela é elevada durante o dia. Até o período da tarde, ela ainda tem uma influência interessante. O que é bacana para as atividades de recreação, de entretenimento, para a interação em um nível geral, para a expansão, ela é otimista, uma influência que favorece olhar para as coisas com um tom mais esperançoso e flui muito interessante, né? O Júpiter tem como assunto a questão de viagens, da fé. Aqui a gente tem novamente mais o processo da mente mesmo, né? Não é uma visão analítica, minuciosa e detalhista, mas a visão mental, teórica, a questão conceitual mais elevada. Para estudos que incorrem sobre esse tema também é muito interessante, mas o mais interessante é que ela é uma característica expansiva, otimista, alegre, descontraída, e qualquer atividade que vocês estiverem programando aqui para o sábado com esse tom, acaba tendo um melhor campo para o desenvolvimento, ok? E são essas as influências desta semana, poucos aspectos, nada de muito marcante, né, acontecendo. Embora a gente tenha um clima, em resumo da semana, bastante instável. Então, essa instabilidade que nós vimos na semana anterior tende a se acentuar um pouquinho durante esta semana aqui, tá bom? Na semana que vem a gente volta, então, com mais uma reflexão astrológica. Deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo, então. Até mais!